1º do artigo 9º já fala que lei disporá sobre as atividades ou serviços essenciais. Já tem uma limitação quanto às atividades e os serviços essenciais. E os abusos também, da importância da greve, também constituem uma limitação. Bom, veio a Lei 7783 de 89, que poderíamos pensar, essa lei vai vir só para regular quais são as atividades ou serviços inadiáveis, porque justamente o parágrafo 1º do artigo 9 da Constituição diz que lei falaria sobre isso. O artigo 1º da Lei 7783 de 89, que é conhecida como a Lei de Greve, repete o mesmo caput do artigo 9, falando que compete aos trabalhadores, a oportunidade, os interesses. Aí nós pensamos o seguinte: está coerente a Lei de Greve e a Constituição. Contudo, no parágrafo 1º do artigo, no parágrafo 1 do artigo 1º da Lei 7783 diz o seguinte: que a greve seria exercida nos termos da lei. Ou seja, a primeira limitação já constitui uma limitação aquele direito amplo da greve no caput do artigo 9º. Só a greve seria exercida nos termos da Lei 7783. O artigo 2º dessa lei define o conceito de greve, mas as limitações começam no artigo 3º da Lei de Greve. Fala que para que a greve seja exercida somente após frustrada negociação coletiva ou impossibilidade de recurso via arbitral. E no parágrafo único do artigo 3º diz que tem que ter um aviso prévio de 48 horas antes da paralisação. Bom, se o artigo 9º caput da Constituição Federal, que é a lei maior, não limitou quanto à oportunidade quanto aos interesses, a lei de greve veio limitando a oportunidade, ou seja, eu só posso ter greve se frustrar negociação coletiva ou impossibilidade de via arbitral. E para que a greve não seja considerada abusiva, tem que ter um aviso prévio de 48 horas antes da paralisação. Bom, essas limitações são inconstitucionais no meu entendimento. Por quê? Porque o caput do artigo 9º da Constituição não limitou quanto ao momento, quanto à oportunidade e quanto aos interesses. Apenas limitou no parágrafo 1º os serviços e atividades essenciais que não poderiam ser paralisadas. E claro, quanto aos abusos decorrentes da greve, serão sujeitas à lei, tanto à lei civil quanto à lei penal. Bom, pessoal, isso fere também os princípios mais básicos, ou o princípio mais básico do direito do trabalho, porque nós sabemos, quando estudamos direito do trabalho, que o trabalhador é a parte hipossuficiente na relação de trabalho. Não é assim? E essa lei de greve, a lei 7783 de 89, nós observamos que ela cria mais obrigações ao trabalhador para o exercício da greve do que direitos, apesar dessa lei de greve trazer direitos e deveres dos grevistas. Mas a gente tem um interesse, claro, do capitalista, da não paralisação das atividades, seja elas essenciais ou não. Porque tem que frustrar a negociação, tem que avisar 48 horas. Isso dificulta e muito o exercício de greve. Então, isso conclui que essas limitações trazidas pela lei de greve, que excederam ao comando constitucional, devem ser consideradas inconstitucionais.